seja convosco mais uma vez aqui com vocês. Hoje quero estar falando para vocês que uns certo tempos atrás eu tinha uma coleção de livros que dizia só é quem quer, né? Hoje só é ignorante quem quer. Portanto, a gente que vai conhecer a verdade das Escrituras, nós mesmos sabemos se é verdade ou não. Só basta nós meditamos, pensamos, né? Quando nós paramos para pensar certinho, aí nós vamos ver se é verdade ou se não é verdade. Então, hoje eu quero estar trazendo um estudo para vocês que tem a ver com isso, tá bom? Que o soberano eterno Criador do céu possa nos dar o entendimento, capacidade, para nós poder estar entendendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Esse é o pedido que faço em nome de Yeshua, o Mashiach, teu amado filho. Obrigado, meu Deus, obrigado. Vamos então aqui para o nosso estudo aqui. É isso aí. Então tá aqui, ó. Tem um pôster aqui, ó. Procure você mesmo conhecer o Messias, pois a religião te apresentou um falso Messias. Evangelho da graça e o fim das torções. Muitas pessoas falam distorções, mas procure essa palavra na Bíblia, distorções. Procure. Se você vai encontrar a palavra distorções. Agora procura torções e veja o que é torções, tá? Então, torções significa torcer a palavra, não distorcer, tá bom? É uma questão de pensamento dentro da lógica, mas você acredita naquilo que você quiser, tá bom? É o que eu estou falando, você só é ignorante se você quiser. A própria Bíblia nos leva a entender a verdade. Isso é real, certo? Isso é real. Então, quando eu disse para você, procura torção e procura distorção, estude para ver o que significa uma coisa e outra, pois você vai dar razão para mim, tá bom? Inclusive, eu tenho um vídeo intitulado Torcer ou Distorcer? Né? Só que as pessoas não estão nem aí pro que a gente fala. Não tá nem aí. Vai levando a vida, vai levando. Vai empurrando com a barriga, vai indo, e vai vivendo na ignorância, vai levando as coisas erradas. Mas tá bom, vamos lá então. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Olha, o que eu quero chamar a atenção aqui procura apresentar diante de Deus. Diante dos homens é segundo plano. É depois. Primeiro você tem que apresentar-se diante de Deus. Porque eu sempre falo, amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar. Primeiro nós temos que ser o exemplo. Primeiro nós temos que ganhar a nossa salvação. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então procure apresentar-se diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Aprovado. Não é por acaso que Paulo usa o termo iluminar os olhos. Efésios 1:8. Você tem que ter os seus olhos iluminados. E para que você tenha os seus olhos iluminados, a sua visão, a sua maneira de entender as coisas iluminado, você tem que procurar o Espírito Santo de Deus, procurar uma intimidade profunda com Deus para que você possa ser iluminado. Uma vez você sendo iluminado, você pode ser luminoso. Mas não adianta você querer ser luminoso se a sua luminosidade está apagada.
Não é por acaso que Paulo, no termo iluminado, nos olha, Efésios 1:18, né? Quando se refere ao que ocorre em nossos entendimentos espiritual com a chegada do Evangelho, da graça em nossa mente, a revelação da palavra que evidencia o novo pacto nos faz não só vislumbrar a verdade de Deus contida na Bíblia, mas com isso também perceber as torções da palavra feita pelo sistema religioso, a fim de adequar a genuína mensagem do Cristo ressuscitado às suas doutrinas herégicas. Então as pessoas falam de tudo, eles inventam história, torcem tudo para poder adequar as suas ideias furadas. Adequar as suas ideias furadas. É por isso que nós, como uma pessoa que tem a Bíblia como nosso livro regra de fé, como nós somos pessoas espirituais, nós temos que estar ligados a Deus através do seu espírito, buscando entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, não do seu pastor, não de homens, mas de Deus. O momento em que nós buscamos de Deus, Deus revela, quando você acorda da madrugada, Deus revela coisas maravilhosas para você. Quando você está contemplando a natureza, olhando para o céu, olhando para as nuvens, olhando para as verdes matas, para as árvores. Quando você está aí na expectativa de buscar coisas novas, quando você para pensar, quando paramos para pensar, meditar na lei do Senhor dia e noite, quando nós fazemos isso aí, Deus ensina nós. Muitas vezes nós aprendemos com criança, vendo as coisas, aprendemos até com os animais, vendo as coisas, avaliando as coisas, não acreditando naquilo que todo mundo vem falando para nós, tá? Como está claro no versículo inicial do texto, que nós temos que apresentar-se diante de Deus, né, aprovado, recomendou Timóteo que procurasse se apresentar diante de Deus aprovado. A primeira coisa que aprendemos é que nossa responsabilidade, a busca por estarmos aprovados diante de Deus quanto à sua obra. Isso significa, acima de tudo, manejamos bem a palavra do Evangelho. Ou seja, não adianta nós ficar falando um monte de coisa besteira, ou mesmo você falando a verdade. Não adianta querer convencer as pessoas daquilo que elas não querem ser convencidas. Temos que aprender o seguinte: quando a pessoa decide a não aprender, então não adianta nós queremos ensinar alguém que está decidido a não aprender, né? Ou seja, somos nós que devemos buscar o bom manejo do conhecimento do Evangelho através do estudo. É o que estamos fazendo aqui, da busca por manter contato com a palavra da graça. Enfim, pelo desejo de conhecer mais a Deus. E para nós conhecermos mais a Deus, primeiro nós temos que saber que Deus nos criou, fez todas as coisas, sempre nos deu a oportunidade da vitória e sempre nos vai dar a oportunidade da vitória. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito de verdade. Ele está procurando a mim, você está procurando nós, está procurando os verdadeiros adoradores. Deus tem vontade. Não vou falar que Deus tem fome ou sede, mas Deus tem vontade que você, que eu sejamos amigo dele, que nós sejamos assim íntimo de Deus. Deus procura pessoas íntimas dele, mas cadê? Aonde está? As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, tanta coisa. Hoje que o bendito do celular, bendito das mídias, hoje internet, etc., mundo virtual, as pessoas estão se preocupando com tantas coisas, nós estamos ocupados com tantas coisas, né? Muitas vezes nós entramos para ver TikTok, shorts, etc., e passamos horas vendo bobaginhas, né? E muitas vezes nós deixamos de investir
em coisas mais interessantes. E isso pode fazer falta, tanto na nossa vida cotidiana do dia a dia, né, do nosso futuro breve, como também fazer falta lá na frente, quando nós tivermos um encontro com o trono branco. Então, conhecemos. Deus não procura desinteressado, mas os que têm vontade de fazer algo. Deus não procura vagabundo, pessoas que não preguiçosos, pessoas que não querem nada com nada. Deus está procurando pessoas sérias, pessoas que têm vontade, pessoas que quer fazer a diferença. Você entendeu? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3, né? Que nós temos que continuar assim, buscando conhecer Deus. Conhecer Deus, porque está longe de nós saber quem é Deus. Muitas vezes achamos que Deus é um tirano, muitas vezes ficamos querendo demais de Deus, mas não esforçamos nada. Então, muitas vezes temos maus pensamentos referente ao nosso Criador, ao nosso soberano. Muitas vezes nós queremos, mas não merecemos, muitas vezes fazemos mal ideia. Então, por isso que Oséias, o profeta, diz que é melhor nós procurar conhecer e persistir em conhecer. Persistir em conhecer Deus. Uma das coisas mais terríveis que a religião faz com suas falâncias é exatamente o oposto do que Paulo recomendou a Timóteo. As pessoas querem se apresentar diante do homem. Apresente aprovado diante de Deus. As pessoas querem ser aprovado pelos homens. Aprovado pelos homens. Está certo isso? Está errado. Primeiro nós temos que se apresentar diante de Deus aprovado diante de Deus. Aprovado pelos homens, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, cuidado, porque a maioria que te aprova não é aprovado por Deus. Primeiro você tem que ser aprovado por uma pessoa que é aprovada por Deus, ou ser aprovado por Deus primeiramente. Os ensinos fermentados, tudo aí oposto, aí, inversão de valores, etc., do sistema, manipula tanto o texto bíblico que as suas claras mentiras se tornam verdades. O homem foi para a lua, a terra é bola, é giratória, isso aqui. São tantas mentiras que as pessoas tentam enfiar na gente, e a gente dá vazão para isso, dá lugar para isso. Vou dar lugar, eles estão certos, porque eles pregam mentira tão bem pregado que acabam virando verdade incontestável. Bem incontestável, até que a palavra da graça chega ao entendimento do povo. Quando a palavra de Deus, a verdadeira verdade mesmo, chega, meus amigos, as mentiras deles caem por terra. As mentiras deles caem por terra. A grande verdade é essa. O efeito desse tipo de uso do texto bíblico faz com que o povo jamais esteja aprovados diante de Deus, mas estão aprovados diante dos homens. É só você dar o dízimo, ou vestir roupão, gravatinha, paletózinho, dar beijinho no portão. Tá tudo certinho, né? Mas Deus sonda o coração. Não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Gálatas 6:7. Né? Tudo que o homem fizer, isso ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele colhe. O efeito desse tipo de uso de texto bíblico faz com que o povo jamais esteja aprovado diante de Deus, pois são levados a manipular pessimamente a palavra. Eles manipulam de tal forma que eles enganam o povo.
né? Eles trocam aprovado de Deus por aprovado e entende que precisamos ser aprovados pelos homens. E isso nem sempre é possível. Ser aprovado pelos homens é difícil, mas as pessoas tentam, com boas aparências, segundo os homens, porque a aparência para Deus tem que ser interior, não exterior. Exterior, tudo bem, eu também concordo. Deus também quer que a sua aparência exterior seja boa, mas a sua aparência interior, intimamente, é a que conta mais, né? Não pode servir a dois senhores, cara. Isso nem sempre é possível, pois se você for aprovado pelos homens, quase sempre você é reprovado por Deus. Porque os pensamentos dos homens são diferentes dos pensamentos de Deus, né? Então, quando somos aprovados pelos homens, nós vamos ser desaprovados por Deus. Isso é lógico. Está dentro da lógica isso. Um dos expedientes mais utilizados no sistema religioso cristão é isolamento de versículo. Isto é grande parte das doutrinas das instituições católica romana e dos evangélicos de todos os segmentos tradicionais, protestantes, pentecostais, neopentecostais, qualquer outro. Eles tendem a isolar versículo bíblico, para poder criar uma doutrina em cima disso aí e escravizar você ou fazer da religião dele a última bolacha do pacote. Outras heresias dessas. Essas igrejas que eu citei, que são fundamentadas em versículo totalmente isolado de seus respectivos conteúdos, né? Contextos, eles não pegam o contexto, pega simplesmente partes ou versículos bíblicos para criar as suas heresias. Além de usar versículo isolado, ainda usam versões isoladas também. Vejamos 2 exemplos. Até que enfim. Primeiro, o Deus desse século é o diabo. Como está lá em 2 Coríntios 4,4, né? É uma invenção da religião. O Deus desse mundo é o diabo. Na verdade, o Deus desse mundo não é o diabo. É o dinheiro, é a ganância, é todas outras coisas. A base desta heresia, nos quais Deus deste século, a Bíblia diz, Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4,4. Então, o Deus desse século não é o diabo. Ali se fala, o Deus deste século é o diabo. Viu? O Deus desse século cegou a mente a própria ganância, a fome pelo poder, a fome por dinheiro, a fome por fama, né? Toda essa fome aí que cega as pessoas. Isolando o versículo, os religiosos dizem que é o diabo, o Deus desse século. Porém, se observamos o contexto, veremos que, na verdade, o Deus desse século é a religião e os falsos ensinamentos. Religião e os falsos ensinamentos. Posso conquistar, a segunda coisa. Posso conquistar todos os meus desejos por meio de Cristo. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Base desta heresia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, eles não leem um pouquinho para trás, né? Eles não leem. Se eles lerem uns versículos antes, Paulo fala que sofreu naufrágio, quase foi morto, espancamento, passou fome, necessidade. Olha que Paulo, antes de se tornar um cristão,
Paulo era um cara de renome, de dinheiro. Paulo era um cara de posse, um cara bem estruturado. E agora passando fome e tantas outras coisas. Lê um pouquinho antes, Filipenses 4. Começa a ler desde o começo ali do versículo 1. Você vai ver ali para o versículo 8, por aí. Você vai ver o que Paulo fala a respeito do que ele passou. Daí, quando chega no versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo nos fortalecendo, nós pode suportar muitas coisas. Muitas coisas nós podemos suportar. Segundo a interpretação do sistema, principalmente dos partidários do tal teologia da prosperidade, eles usam esse versículo dizendo: em Cristo nós podemos conquistar todos os nossos desejos. E não precisa de guardar mandamento coisa nenhuma. Nós pode comer qualquer lixo, se nós contribuímos com o sistema e acreditamos, nós vamos conseguir. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Tinha um amigo meu, há muitos anos atrás, talvez uns 18, 20 anos atrás. Esse amigo meu, ele é contra crente, mas contra mesmo. Aí ele falou assim, viu, ele falou, eu vou contar para vocês o que o canalha do pastor fez. Está falando de uma igreja grande, que eu não vou falar o nome. Ele tinha um dos caras que frequentava a igreja dele que foi à falência. Estava indo à falência. Ele tinha aí uma casa de óculos, né? E uma casa que vendia esse negócio de óculos, essas coisas aí. Aí o pastor falou para ele, olha, se você contribuir com a igreja, o seu negócio vai para frente. O que o pastor fez? Segundo o cara que estava contando para mim. O pastor falou para os adeptos da igreja, olha, vocês precisando de óculos, vocês vão aí, compra do irmão, para poder estar ajudando. Comprando do irmão, vocês estão ajudando a igreja. Aí choveu de pessoas comprando Falou, veja como sacana. Meu, não é jogo. É jogo. É jogo. Mas resolveu o problema do cara, né? Então, segundo as interpretações do sistema, principalmente dos partidários de tal teologia da prosperidade, em Cristo, nós podemos conquistar todas as coisas, tudo o que nós desejamos. Porém, se observamos o contexto, veremos que Paulo realmente quis dizer outra coisa. Paulo não estava dizendo isso, que você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Para você conseguir tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que é de bom para a sua vida, para que toda sorte de bênção te alcance, então cumpra o que está lá em Deuteronômio 28. Se você cumprir o que está em Deuteronômio 28, toda sorte de bênção vai te acompanhar. Isso é do versículo 1 ao versículo 14. Porque do versículo 15 ao versículo 68, se você não cumprir, não adianta você encher a igreja de dinheiro. Não adianta você dar seu carro, sua casa, não adianta você dar tudo isso para a igreja. Não adianta. Se você não cumprir o que está em Deuteronômio do 1 ao 14, você vai receber o que está do 15 ao 68. Só desgraça. Isso é lógico, a Bíblia deixa claro isso aí. Você pode dizer o seguinte, mas o meu vizinho, um colega meu, um parente meu, não faz nada e é rico e tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Meu querido, você não é todo mundo. Você é candidato ao reino eterno. Essas pessoas que aparentemente têm progresso, algo espera ele ali na frente. Algo espera lá na frente. Certo? Tem muitas pessoas que estão aí de bolso, de cueca cheia de dinheiro.
Só que lá na frente o bicho vai pegar. Vai chegar o dia do acerto de conta. Paulo disse, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como o ter fome, tanto a ter abundância como o padecer necessidade. Aí agora vemos Filipenses 4:12. Eu tinha falado 8, né? Paulo relata muito bem aqui no versículo 12 o que ele quer dizer no 13, um versículo antes. Ou seja, poder todas as coisas é, inclusive, poder passar por necessidade. É como as pessoas gostam do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada aí pode incluir bens e castigo. Pode incluir, pode entrar aí provas, pode entrar. Então, se o Senhor é o nosso pastor, com certeza ele vai nos dar chinelada sim. Vai dar varada sim. Se nós não obedecemos, nós vamos entrar naquele, sabe, o pastor tem um cajado que tem um gancho. Aquele gancho ele pega pro pescoço e puxa. Se a ovelha quiser cair lá pro buraco, ele não vai deixar. Ele puxa pro pescoço, traz de volta, dá umas cacetadinhas nas costelas dela, dá uns cutucão para ela entrar no caminho. Se ela resolver sair do caminho, o Senhor é o pastor dela e nada falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu que não ando direito no caminho para ver se eu não vou levar umas cutucadas. E é muito bom cair nas mãos do Senhor, viu? Muito bom. É melhor do que cair na mão dos homens ou na mão de Satanás, porque eles não popam. Enfim, devemos louvar a Deus, pois Ele nos tirou de todas as torções da religião. Mantenhamos-nos firmes, de longe de todas as heresias. Que a paz seja convosco, claro. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. É como o vídeo que eu fiz anteriormente aí, a Laodiceia. Queridos, vamos nos livrar dessas coisas. Vamos sair dessas religiões. Vamos sair dessas coisas aí que nos atrapalham, né? Porque Deus quer que nós sejamos autêntico. E nós cuidamos primeiro de se apresentar diante de Deus. Aprovado. Então, meus queridos, no nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando de Efésios 4:27. Né? Efésios 4:27, ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Então nós vamos estar falando desse versículo, não dê lugar ao diabo, no próximo vídeo, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando, deixa seu joinha aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo a sua graça e até breve, se o Senhor assim permitir.